Imagina a seguinte cena. É de madrugada, numa rua, tipo, super mal iluminada, num subúrbio, e um homem percebe uma energia densa ali ao redor dele, sabe? Uhum, uma ameaça que não é bem física, mas é real. Exato. Uma coisa que ele sente na pele mesmo. E em resposta a isso, ele faz algo bem incomum. Ele vira a própria roupa do avesso, entra no meio do mato e começa a recitar o Pai Nosso e o Credo. Só que de trás pra frente, né? Isso. Sílaba por sílaba de trás para frente. Ele está fazendo o que chama de fechar o corpo, que é uma espécie de engenharia reversa espiritual. E o detalhe mais intrigante disso tudo: ele aprendeu essa técnica de defesa mística através de tradições que são ligadas a um livro supostamente escrito por um santo católico. Um santo canonizado, inclusive. O que coloca a gente diante de um dos maiores paradoxos da história religiosa. Tipo, o sagrado e o ocultismo dividindo não só o mesmo instante, mas sendo impressos nas mesmas páginas, sabe? Com certeza. E é com essa imagem que eu dou as boas-vindas a quem acompanha este nosso mergulho profundo. O tema de hoje transita exatamente nesse fio da navalha, entre a devoção pura e a feitiçaria pesada. A gente vai falar sobre o lendário e, para muita gente, impronunciável Livro de São Cipriano. Um clássico, né? Sim, a nossa missão com essa análise de hoje é desvendar como um mártir da igreja primitiva acabou virando o suposto autor do manual de magia mais famoso do mundo lusófono. E mais do que isso, entender como esse compilado europeu, que é bem caótico, atravessou o oceano para se misturar intimamente com as práticas populares aqui no Brasil. Pois é, e para decifrar esse enigma, a nossa pilha de fontes hoje está fascinante. Nós estamos cruzando informações de uma dissertação acadêmica bem densa da PUC de São Paulo sobre sincretismo, estudos antropológicos sobre a folia de reis da Associação Brasileira de História das Religiões e textos de folclore. Sem contar as agiografias católicas, né? Tipo a visão do Regnum Christi. Exatamente. E claro, a gente tem os próprios índices e trechos literais das várias edições históricas do Grimório. Nossa, tem muita coisa. Mas antes da gente abrir esse material todo, vale deixar um aviso importante sobre a nossa abordagem aqui. Essas fontes trazem perspectivas que vão desde análises teológicas estritamente católicas até descrições bem detalhadas de ocultismo e de religiões de matriz africana. O nosso objetivo não é validar ou invalidar nenhuma fé ou prática mágica, tá? Uhum, o foco é outro. Sim, a ideia é explorar com total imparcialidade as narrativas e a evolução histórica que estão nesses documentos. É, no fim das contas, uma viagem pela arquitetura do pensamento mágico. E, bom, o ambiente visual aqui no estúdio já está refletindo isso muito bem. Com certeza. Quem está assistindo a gente em vídeo pode ver que o cenário atrás de você mudou para algo tipo um mosteiro medieval. Tem umas prateleiras de madeira antigas, manuscritos, poeira, tudo iluminado por velas. Ficou o clima perfeito para o mistério. Ficou ótimo. Mas, para começar a entender o Grimório, a gente precisa primeiro resolver uma baita crise de identidade. Porque as fontes mostram que o autor do livro, na verdade, é um grande acidente histórico. Como assim? Quem realmente foi São Cipriano? Então, a história documentada mostra que existiram dois Ciprianos distintos. Eles viveram na mesma época, lá no século III, mas tiveram trajetórias completamente diferentes e nunca se conheceram. Ah, tá. Dois homens diferentes? Isso. O primeiro é São Cipriano de Cartago. Ele foi um bispo super influente no norte da África, um teólogo bem rigoroso. Ele escrevia sobre a disciplina cristã, guiava os fiéis durante epidemias terríveis e perseguições do Império Romano. Um pilar da igreja que, no fim, foi executado e virou mártir. Ok. Um santo de manual. Mas e o outro? O outro é Cipriano de Antioquia, uma região que hoje fica lá na Turquia. Esse é o cara que a lenda popular abraçou. Ele não era bispo. As fontes descrevem ele como um feiticeiro formidável, um homem rico que viajou para a Babilônia, para o Egito, para a Grécia, tudo isso com o único propósito de aprender magia negra. Caramba! Ele supostamente comandava ventos, tempestades e tinha vários demônios à disposição dele. Espera. Então a cultura popular simplesmente pegou esses dois homens, o bispo rigoroso da África e o bruxo lendário de Antioquia, e fundiu os dois numa pessoa só.
É como se, pensa bem, como se daqui a 1000 anos confundissem um diretor de escola muito sério e respeitado com um ilusionista rebelde que vivia em outro país só porque os dois têm o mesmo nome. Exato. E aí, do nada, o diretor da escola vira o patrono da magia proibida. É muito bizarro. O que é fascinante aqui é como a cultura popular não dá a mínima para a precisão histórica, sabe? Ela se importa com a força da narrativa. Um teólogo escrevendo sobre regras da igreja é importante, claro, mas não é a história que o povo quer contar em volta da fogueira. Faz sentido. Agora, a jornada de um mestre supremo do ocultismo que vai até o fundo do poço do pecado e de repente se curva ao poder de Deus, isso sim é um arco de redenção que captura a imaginação humana. Eles criaram uma figura invencível, alguém que dominava o inferno, mas ganhou as chaves do céu. Nossa, personagem perfeito. O que nos leva para a lenda da conversão dele. Se esse Cipriano de Antioquia era esse mago implacável, por que ele largou a magia? As fontes falam de um feitiço que deu muito errado, né? Sim, a lenda gira em torno de uma donzela cristã chamada Justina. As fontes, tipo a Legenda Áurea e os textos de São Gregório, contam que um jovem rico chamado Aglaide ficou completamente obcecado por ela. Mas ela não queria nada com ele, nada. Ela tinha se convertido, feito voto de castidade. O Aglaide, desesperado, contrata o Cipriano para seduzir a Justina usando magia. O Cipriano aceita e começa a mandar uma legião de demônios cada vez mais fortes para atormentar a mente dela. E o que acontece? Porque um bruxo desse nível não ia falhar à toa. Pois é, mas todos os demônios falham miseravelmente. E por que eles falham? A Justina não faz nenhum ritual complexo de contra-ataque. Ela apenas faz o sinal da cruz. Sério? Só isso? Só isso. O sinal da cruz espanta todo o poder do inferno. O Cipriano vê a própria magia desmoronar diante de um gesto tão simples, percebe que o Deus cristão é muito mais forte que o diabo e decide se converter. Ele queima todos os livros de feitiçaria dele e acaba sendo martirizado junto com a Justina pelo imperador Diocleciano. Ok, vamos desempacotar isso porque tem uma contradição gigante aí. A lenda cristã diz que a magia de Cipriano falhou. Falhou completamente contra uma simples cruz de uma donzela. E a primeira coisa que ele faz é queimar os próprios livros de magia. Então por que gerações de pessoas compraram o livro de São Cipriano esperando que os feitiços funcionassem? Essa é a grande virada da história. Se a magia foi provada como inútil, na própria lenda, da onde vem essa fama toda? É que a igreja usava essa história como propaganda para mostrar que Deus vence o diabo. Mas o povo fez uma leitura um pouco diferente. A psicologia por trás do mito é muito louca. O povo não focou no fracasso. Eles focaram no currículo do Cipriano. Tipo um marketing reverso. Isso mesmo. A promessa implícita para quem lia era, olha, esse feitiço aqui era tão absurdo, tão poderoso, que só o próprio Deus conseguiu para ele. Caramba, é um ótimo argumento de vendas. Né? A lógica popular é, bom, o meu vizinho que roubou minha galinha não é Deus, nem o cara que eu quero enfeitiçar. Então, contra eles, a magia vai funcionar sem problemas. Genial! É uma lógica pragmática perfeita. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Se o Cipriano original queimou os livros lá no século III, o que exatamente é esse livro que a gente conhece hoje? Bom, isso pede uma mudança de cenário aqui. Você está vendo que o fundo visual atrás de mim já mudou de um mosteiro silencioso para uma oficina de impressão do século XIX, cheia de papéis, tinta e máquinas barulhentas. Sim, bem caótico. Porque o livro, na verdade, é um grande Frankenstein do ocultismo. Não existe um texto original antigo. Ele é um caso clássico de pseudepigrafia, que é quando você atribui falsamente a autoria de uma obra a uma figura famosa para dar credibilidade. O livro de São Cipriano é uma compilação caótica de vários grimórios menores, cartilhas europeias dos séculos XVII ao XIX. A primeira edição em português é de 1847, certo? E lendo os índices que as nossas fontes trouxeram, o conteúdo é surreal. É tipo um software de código aberto do misticismo. Como assim um software de código aberto? Sabe quando um programa de computador deixa o código livre e qualquer programador pode ir lá e adicionar uma ferramenta nova? Ah, sim, entendi. Exato. Tem simpatias cotidianas para dor de dente
E, curiosamente, muitos mapas de tesouros escondidos lá na Galiza, na Espanha. Sim, eu vi isso. A fonte menciona um camponês francês, um Alde Victor Cídero, que supostamente teria ficado rico seguindo esses mapas. Parecia um golpe para vender livro para gente desesperada por dinheiro. Era puro apelo comercial. E a prova de que o livro é essa colcha de retalhos cheia de anacronismos aparece nas partes de magia animal. Por exemplo, a famosíssima Oração da Cabra Preta Milagrosa. Conta mais sobre essa porque o nome já assusta. É uma oração de amarração amorosa, para trazer a pessoa amada de volta, custe o que custar. Ela mistura elementos populares como Satanás e Caifás. Mas o que prova que ela é falsa e moderna é que ela invoca um personagem chamado Ferrabras. Ferrabras? Mas, gente, Ferrabras não é um personagem de história de cavaleiros medievais? Exatamente. Ele foi criado séculos depois que o Cipriano original morreu. É um anacronismo total. Não faz sentido o santo romano invocar um guerreiro sarraceno das lendas francesas. O editor só pegou um nome que soava assustador e jogou lá no meio. E tem umas coisas bizarras de magia animal também, né? Feitiço com osso de gato preto fervido vivo, costurar os olhos de um sapo vivo. Muito pesado. E o mais irônico disso tudo, que uma das fontes revela, é que o próprio livro tem uma espécie de confissão. Num determinado trecho, o livro avisa que os fantasmas e as magias ali descritas só funcionam nas pessoas que já acreditam nelas. Olha o aviso legal do livro. É tipo, se o sapo costurado não trouxer a pessoa amada de volta em 3 dias, a culpa não é do livro, é sua que não acreditou direito. E a desculpa perfeita, né? Mas a história fica ainda mais interessante quando esse manual europeu cruza o Atlântico e desembarca no Brasil. Era isso que eu ia te perguntar. Como que esse compilado europeu, que falava de tesouros na Espanha e de folclore ibérico, encontrou um terreno tão fértil no Brasil? Como que ele se misturou com as religiões de matriz africana? Para entender isso, a tese da PUC-SP usa o conceito de mestiçagem do historiador Serge Grunzinski. Não foi só uma mistura passiva. Os elementos ibéricos, ameríndios e africanos se fundiram de forma ativa. E teve um fator crucial aí: o papel irônico da Inquisição portuguesa. A Inquisição? Mas eles não perseguiam os bruxos? Sim e não. A Inquisição no Brasil e em Portugal estava obcecada com o criptojudaísmo, ou seja, judeus que tinham sido convertidos à força, mas mantinham a fé em segredo. Eles colocaram tanto esforço nisso que meio que ignoraram a feitiçaria popular, tratando ela como uma forma desviante de catolicismo, uma superstição boba, e não como uma religião inimiga. Ah, entendi o ponto. Isso criou uma brecha gigante. As populações escravizadas e marginalizadas perceberam que as crenças africanas, os orixás, podiam ser encobertos e cristianizados por trás da estética do livro de São Cipriano. A magia ibérica serviu de camuflagem para manter as tradições vivas. Mas peraí. A igreja, os padres locais com certeza rejeitavam os feitiços do livro, dizendo que é pecado. Como que ele sobreviveu tão forte na mão do povo, do católico comum? Se conectarmos isso a um panorama maior, a resposta é pragmatismo. A igreja, o dogma oficial, prometia a salvação da alma depois da morte. Certo, o paraíso. Mas e se você tivesse com uma infecção grave agora? Ou precisasse de dinheiro hoje para comer? Ou quisesse o seu amor de volta amanhã? A religião oficial exigia paciência e aceitação do sofrimento. O livro de São Cipriano, por outro lado, oferecia soluções imediatas. Ele preenchia as lacunas da aflição humana diária. Faz todo sentido. É a necessidade de resolver a vida prática. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante na nossa análise, porque a gente consegue ver essa teoria pragmática acontecendo na vida real, hoje, no Brasil. Através da Folia de Reis. Exato. As fontes antropológicas focam no Mestre Fumaça e na Folia de Reis Bandeira Nova Flor do Oriente. Para quem não sabe, a Folia de Reis é uma festa tradicional católica, onde grupos saem caminhando pelas ruas de madrugada, cantando louvores ao nascimento de Jesus. Uma tradição linda, mas que lida com o perigo constante da rua, né? A rua à noite é o que a antropologia chama de espaço liminar. Uma zona de transição cheia de entidades cruzadas. E na folia, o poder do livro de São Cipriano é usado ativamente de madrugada para proteger o grupo. E a figura central para essa proteção é o palhaço, que não tem nada a ver com circo, tá? Na tradição, o palhaço representa os soldados de Herodes que se arrependeram e agora protegem a folia.
O palhaço usa uma máscara assustadora, vai na frente do grupo e é ele quem domina o saber dos segredos. É o guardião. Ele tem que lidar com as entidades das encruzilhadas, tipo Exu ou Saci. Ele precisa pedir licença quando passa num terreiro de umbanda. O palhaço não é só um dançarino, ele é o para-raios espiritual da festa. Nossa, tem uma história nas fontes sobre o palhaço Alan que é de arrepiar. A noite em que o Saci chamou eles, né? Sim, o palhaço Alan conta que eles estavam descansando perto de uma cerca, de noite, e de repente escutam um psiu, psiu, em vocês, vindo do escuro. Quando olham, vem a figura de um saci chamando eles no arame farpado. E um dos palhaços mais velhos grita na hora para ninguém ir lá, porque era a entidade testando a defesa deles. O medo da rua é muito real para eles. E tem aquele momento crítico que as fontes relatam, quando esse palhaço Alan simplesmente some e falta no dia de sair com folia. O pânico toma conta. O mestre Fumaça se vê prestes a sair para a escuridão da rua sem o guardião dele. É um perigo extremo. E o que o mestre Fumaça faz? Ele tem que recorrer às rezas fortes de São Cipriano e São Marcos para amarrar os inimigos invisíveis. Ele mesmo classifica essas rezas como mironga, que é o segredo, a magia, e também chama de sagrado nefasto. E eu adorei esse termo, mironga. Eu fiquei pensando, é como se ele tivesse que vestir um traje de proteção contra a radiação, tipo um hazmat suit, sabe? O mestre Fumaça é católico fervoroso. Ele sabe separar bem a religião dele, o sagrado puro, da mironga. Sim, ele não mistura as intenções. Mas quando a situação aperta e a noite foge do controle, ele veste esse traje do São Cipriano para poder lidar com o lixo tóxico da rua sem se contaminar e proteger a comunidade. É uma ótima analogia. Isso ilustra super bem o conceito do sociólogo Emile Durkheim que as fontes trazem. A convivência paradoxal entre o sagrado puro, que é a devoção, os louvores a Deus, e o sagrado impuro, ou nefasto, que são os saberes da bruxaria, usados como arma de defesa. É o sincretismo prático em ação. O que nos leva de volta àquela técnica do credo cruzado que a gente mencionou lá na abertura. Rezar o Pai Nosso e o credo de trás para frente para desfazer feitiços. Fechar o corpo, né? Exatamente. O mestre Fumaça teve que usar isso quando sentiu que sofreu uma magia de um terreiro rival. Ele vira a roupa do avesso e inverte a reza católica. E por que inverter a oração? No pensamento mágico de Cipriano, uma maldição já é uma inversão do sagrado. Então, se você inverte o sagrado, você anula o feitiço. É engenharia reversa espiritual. Combate chumbo com chumbo. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente viu dois homens diferentes virarem um santo feiticeiro, um livro cheio de absurdos europeus que ganha América e palhaços católicos usando bruxaria para proteger a cruz. O livro de São Cipriano está longe de ser só um manual místico bobo. Definitivamente não é. Ele é um espelho. Ele reflete essa nossa necessidade humana e muito visceral de tentar controlar o que é imprevisível na vida. A cultura sempre vai pegar e adaptar ferramentas, misturando fé, medo e soluções práticas para resolver as ansiedades humanas que são reais demais, sabe? Isso levanta uma questão importante e muito provocativa que o escritor Calderón de la Barca trouxe ainda no século XVII. Nas fontes, mostra que ele escreveu uma peça onde ele retratou Cipriano não como um bruxo de desenho animado, jogando raio, mas como um filósofo sério, um homem buscando a verdade máxima do universo. Ah, interessante. Uma visão bem mais profunda. Sim. E se a gente juntar essa visão do filósofo com aquele detalhezinho irônico que o próprio livro admite, de que a magia só funciona em quem acredita nela, a gente tem que se perguntar uma coisa. O quê? Se o poder desse santo é ativado puramente pela crença popular e a história real do homem lá do século III foi totalmente engolida pelo mito, não seríamos nós os verdadeiros feiticeiros? Como assim, nós? A sociedade, através desse nosso medo compartilhado, da nossa fé, somos nós que damos poder real para essas páginas nas ruas e nos terreiros. A magia do livro não está na tinta ou no papel. Ela está na imaginação humana coletiva, que por necessidade de sobrevivência, insiste há séculos em manter essa lenda viva. Caramba, nós somos a fonte da magia dele. O livro é só um holofote que a gente aponta para os nossos próprios medos. Uau, eu acho que a gente não podia terminar de um jeito melhor. É um pensamento para deixar qualquer um refletindo. Bom,
Eu me despeço por aqui, encerrando esse nosso mergulho na história. Foi fascinante. Foi excelente. Muito obrigada a quem nos acompanhou até agora. Continuem curiosos, sempre questionando os mitos ao redor de vocês. E até o próximo Mergulho Profundo.